Não é fácil, né? Ter filhos adolescentes, Ângela, hoje é um problema, assim, para os filhos, para os pais, para a família toda. Porque nós perdemos um pouco a noção de que adolescente é rebelde. É um momento da rebeldia, mas hoje a gente tem tantos adultos rebeldes que fica difícil diferenciar, né? Mas é preciso bancar a adolescência dos filhos. E bancar a adolescência dos filhos significa assim, sabe? Pode fazer rebeldia, pode se recusar a fazer, mas algumas coisas você vai ter de fazer de qualquer maneira. Então, eu vou começar do fim. Será que é legal colocar num trabalho de aprendiz, né? Para aprender a viver em família? Não. Talvez seja legal para colocar o pé na realidade, né? Ver a vida como ela é, entender que há relações assimétricas em todos os lugares, que não é sempre, o mundo não gira em torno dele. Então, um trabalho na vida real ajuda mais nisso. Então, valorizar, né, os afazeres domésticos que a Menezes cita, né, ajudar na casa, Não no dia a vai dia. ajudar nisso, não, porque aí é preciso relações assimétricas firmes em casa. Porque senão ele pode usar o trabalho para chegar em casa e dizer, trabalhei muito, estou muito cansado, não posso fazer nada. Aliás, uma coisa que eu queria convidar cada um de nós, espectadores aqui desse programa, é assim, vamos lembrar que nós já fomos adolescentes um dia? E nessa fase, Ângela, com raras exceções, porque é adolescente que não se transforma e não vive intensamente a sua adolescência. Eu não sei se isso é bom, não, né? Porque quando a gente não vive o adequado numa fase, ela volta depois na hora errada, né? Então, assim, nós somos rebeldes, a gente não queria fazer as coisas, a gente reclamava, a gente fazia coisa escondido, a gente não gostava de estudar porque tinha coisa mais interessante. Dependendo da idade, a minha, por exemplo, apesar de não gostar de estudar, era muito legal ir para a escola, porque daí encontrava a turma, a gente fazia... Naquele tempo eu podia matar a aula, hoje as coitadas dos estudantes nem matar a aula podem, né? Porque há um sistema de controle tão intenso que eles não conseguem fazer isso. E aí os pais acham ótimo, mas nem sempre é. Porque fazer algumas coisas escondido aumenta a responsabilidade. Porque é preciso cuidar disso, cuidar daquilo, para que meu pai não descobrir. Então, eles ficam mais alertas. E isso seria importante. Então, você está falando que é benéfico para os jovens, por exemplo, matar aula ou fazer pequenas transgressões? Sim, sim, sim. É benéfico que eles fiquem nessas pequenas transgressões, para que eles não tenham a necessidade de ir para as grandes transgressões, que inclusive podem ser muito arriscadas para a integridade física deles, né? Então, as pequenas transgressões todos nós fazemos. Adultos, inclusive, não é, né? Para num momento num trânsito, num lugar que não podia parar. Pequenas transgressões todo mundo faz. Elas não impedem a vida social de rolar. Mas aí a gente olha para o adolescente e a gente fala assim, mas desse jeito não dá, muito moralizante essa fala, né? Não, é a melhor época para transgredir e experimentar que tipo de transgressão me favorece e não afeta negativamente muito o outro e o mundo, né, e o contexto, e que tipo de transgressão é melhor eu nem experimentar, porque pode resultar em danos negativos muito sérios para os outros e para mim mesmo. Como que os pais podem filtrar isso? Porque é muito difícil você saber até onde deixar seu filho, né, seguir com algum tipo de transgressão, que tipo de conversa ter com ele, né? Teve um leitor que mandou comentando que a filha dele de 13 anos chegou em casa bêbada e que ele tem uma relação muito bacana, sentou, conversou com ela, inclusive perguntou como é que tinha sido, se tinha sido legal, se não tinha, mas também ficou meio perdido, quer dizer... até onde incentivar essas transgressões e como agir diante delas mesmo? Nós não vamos incentivar nunca, nós pais. Perfeito. Nunca, né? Isso é algo que a gente deve saber que eles vão fazer, deve tutelar à distância, com discrição, para que ele consiga fazer do jeito certo, mas também ele deve arcar com as consequências. Não é autorizar a transgressão, não é incentivar a transgressão, é saber que elas vão acontecer. Isso é bem diferente, né? E saber que vai acontecer significa eu confio que meu filho é adolescente. Eu acho que você já ouviu, Ângela, todo internauta já ouviu, falou assim, eu confio no meu filho, né? Não podemos.
Nós precisamos confiar que eles são jovens, que estão numa idade em que eles querem experimentar, querem arriscar, querem fazer tudo. É nisso que a gente precisa confiar. E é por isso que a gente tem que estar sempre alerta. Agora, essa pergunta, né, dessa pessoa me lembrou muito um filme, muito mesmo. É um filme nacional que eu adoraria que cada um visse. Nem é muito difundido, não, né? Porque nos mostra que a gente não pode perder a fé na humanidade nunca. Então, a gente vê uma criança problemática, um adolescente problemático, a gente já imagina que adulto será. Não sabemos. Tudo pode mudar a qualquer momento. O filme é O Contador de Histórias, é um filme nacional, conta a história de um garoto nos anos 70. Ele foi levado pela família para a FEBEM na época e ele se torna não só um grande transgressor, mas inclusive age com violência e todo mundo espera que ele seja assim mesmo, né, que ele continue assim. Aí uma pessoa decide diferente e adota ele. E nessa adoção, esse rapaz é uma história real, esse rapaz existe hoje, conta histórias, é pedagogo. Enfim, mudou a vida dele totalmente.